Bom dia, gente, tudo bom? Olha só, eu vou fazer aqui umas operações básicas com matrizes, tá? Então, assim, isso é uma coisa bem simples, bem básica, e eu estou fazendo a pedido dos estudantes. Alguns estudantes me mandaram e-mail para mim, e alguns estudantes meus também que têm uma certa dificuldade disso aí. Apesar de ser uma coisa muito básica, nem todo mundo consegue ou já viu como é que se faz esse tipo de operação simples em um programazinho de C, por exemplo, tá bom? Então, coisas bem básicas, tá, gente? É um vídeo bem introdutório para realmente quem nunca programou esse tipo de coisa, tá legal? Então vamos lá, somar e subtrair matrizes, né? Multiplicar matrizes, pega duas matrizes quadradas, multiplicar uma matriz por um vetor coluna, né? Calcular o traço de uma matriz e, por fim, normalizar as colunas de uma dada matriz. Então, vamos lembrar aqui, né? Somar e subtrair matriz é muito simples. Se você vai somar uma matriz A quadrada com uma matriz B quadrada de mesma ordem, você precisa somar cada elemento. A mesma coisa para subtração, tá? Então, isso Então, vamos para o programa, né? Então, vamos lá. Vou fazer o programa de uma maneira bem meio geral, né? Sendo que eu vou usar como exemplo matriz 2 por 2, que fica fácil, né? Tá bom? Então vamos lá. Então um programazinho aqui em C, eu chamo essas funções aqui, essa complexa aqui nem precisava. Vou deixar essa instrução aqui, que é uma instrução para números aleatórios, só para a gente fazer um teste no final. E basicamente eu não vou usar arquivos, então nem precisava dessa linha aqui. Então eu preciso de alguns inteiros, tá? O I, o J e o K, a gente viu que aparece nesse PDFzinho aqui, principalmente aqui nessa hora desse somatório aqui. Então são números inteiros. E tem o N, que é a dimensão da matriz, tá bom? Vou definir alguns reais aqui, né? Certo? E vou definir as matrizes. Olha. Matriz A quadrada, B quadrada, matriz G, matriz coluna, né? É um vetor. Matriz M quadrada, matriz D, matriz coluna e matriz C, eu chamei aí de CC, matriz quadrada. Aí a gente define assim, né? Bota o double, para dizer que é uma variável dobra, bota a letra, né? Que vai indexar, no caso aí eu botei a A e bota 10, 10, por exemplo. Isso aqui é uma matriz, isso aqui representa uma matriz até no máximo 10 por 10, tá bom? Mesma coisa. Coluna, você só precisa de um cara, porque é um vetor, é uma matriz coluna, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, somar ou subtrair matriz. Eu vou definir aqui duas matrizes, a matriz A, a matriz quadrada dessa daqui, 1, e a matriz B eu vou botar a mesma, para simplificar a vida da gente, entendeu? Compreenderam aí? Então pronto, então eu vou definir essas matrizes. Como é que eu defino essas matrizes? Observe que nesse exemplo aqui, todos os elementos são iguais. Todos os elementos, né? I, J, o I indexa as linhas, o J indexa as colunas. Então, todos esses elementos são iguais. Então, eu vou fazer um loop que vai... Observe que eu botei aqui o N igual a 2 para simplificar, para a gente ter uma visualização, mas está geral, tudo está sendo feito geral. Então, pode ser N igual a 10, por exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aí eu botei... Eu faço um loop duplo, ó, um loop de I de 1 até N e J de 1 até N para poder percorrer todo o quadro da matriz. E aí escrevo A e J igual a 1, ou seja, todos os elementos I e J dentro da matriz vão ser igual a 1. A mesma coisa para o B, tá bom? Então essa instrução aqui, ela gera essas duas matrizes aqui. Matrizes cujos todos os elementos inteiros são iguais a 1. Estou escolhendo esse exemplo para simplificar, tá bom? Beleza, aí vamos lá, aí vamos somar. Aí você faz um loop duplo, porque você tem que somar ou subtrair todos os elementos. O loop vai de I de 1 até N e J de 1 até N. E faz aquela expressãozinha que tem lá no PDF. Né? O elemento da matriz soma ou subtração é, né, a soma ou subtração de cada elemento respectivamente. No caso, A e J mais B e J, ou A e J menos B e J, tá bom? Então, no primeiro momento eu vou botar mais aqui, ó. Aí depois que eu botei esse mais, feito isso aqui, ó, fecho o loop e pronto, somei a matriz. Só para saber se está certo, eu vou escrever ela aqui. Eu vou botar essa instrução para escrever aqui. Veja como é essa instrução para escrever, tá? Deixa eu comentar essa última instrução aqui. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Aqui tá, né, a parte que eu estou fazendo. Então aqui eu somei as matrizes. Aí vamos escrever. Eu fiz um loop de 1 até N. E botei esse comando aqui, escreva na tela dois números.
esse cara aqui, isso aqui eu estou dizendo o seguinte, estou escrevendo a primeira linha. A linha I com J igual a 1, J igual a 2. Então eu estou escrevendo como se fosse essa primeira linha aqui do resultado. Entendeu? Aí corre o loop, bota I igual a 2. Eu vou botar I igual a 2 aqui, estou escrevendo a segunda linha. Então isso aqui vai escrever na tela lá da telinha do terminal a matriz quadradazinha bonitinha, tá bom? Então vamos compilar para a gente ver se funciona, né? Deixa eu ver aqui na compilação, vai 200 vezes. Então, somando a matriz 1, 1, 1 mais 1, 1, 1, vai dar uma matriz com todos os números iguais a 2. Todos os números iguais a 2, tá bom? Se eu subtrair, é só trocar aqui por coisa, as matrizes são iguais, a subtração vai dar, obviamente, 0, né? Então, tudo certo, né? Volto a dizer, isso é uma coisa bem simples que eu estou fazendo para aquela galera que nunca buliu, né, como a gente diz aqui em Alagoas, com esse tipo de programação, tá bom? Beleza? Então, agora vamos para a segunda questão. A segunda questão é, eu vou definir duas matrizes, de novo vou botar as matrizes iguais e vou multiplicar as duas, né? A segunda questão foi, pegue duas matrizes quadradas e multiplique elas, tá bom? Claramente, multiplicar essa matriz por essa dá essa daqui, 2, 2, 2, 2, tá bom? Claramente é isso, não é isso? Então, vamos lá. Vamos fazer essa operação. Então, primeiro eu defino as matrizes, aí repito aquela mesma instrução. Aí agora eu preciso o quê? Eu preciso fazer um somatório. Olha para esse somatório aqui. Esse somatório, ele tem 3 indexadores. Ele tem o I correndo, o J correndo e um K correndo. Porque eu vou ter que multiplicar cada linha de uma matriz pela coluna da outra. Linha por coluna. Então são 3 indexadores correndo. Para isso eu preciso de 3 loops. Um loop de I, um loop de J e um loop de K. Então, para cada I e J, eu vou fazer um somatório em K. Para cada I e J, eu vou fazer um somatório em K. Entendeu? Para eu multiplicar a matriz toda e obter toda a matriz, eu preciso de um loop em IJ, para correr o IJ. Entendeu? Então é isso. Então, quando eu começo, eu faço o loop em J, aí eu zero aquela variável CC IJ, que é o equivalente a esse cara aqui. Tá bom? Zerei, aí faço somatório, velho. Como é que faz um somatório de uma variável no computador? A variável é igual a variável mais a quantidade que você quer somar. E aí ela vai acumulando, ó, em cima dela. Tá bom? Pronto. E aí é só organizar aquela mesma expressãozinha que tem lá. A, I, K vezes B, K, J. Somou em K, fica uma coisa em J. Beleza? Aí para saber se a multiplicação está certa, eu vou fazer o mesmo truque. Eu vou botar para escrever da mesma maneira que eu botei lá do outro. Para escrever a matrizinha quadrada na tela do computador. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou compilar o bicho de novo. A matriz com toda 1 multiplicado pela matriz com toda 1 claramente dá uma matriz com todos os números igual a 2. Todos os números igual a 2. Tá bom? Perfeitamente, muito certo. Agora vamos para a terceira atividadezinha. Pega uma matriz A quadrada, multiplique pela uma matriz coluna, pelo um vetor G. Tá bom? Claramente a gente sabe que essa é a operação aqui. Então, para cada I, você tem um somatório em K. Então, você tem dois índices aí correndo, o índice I e o índice K. Você precisa de 2 loops, tá bom? Então, vamos para essa a terceira atividadezinha. Então, tá aqui. Eu defino a matriz, a terceira atividadezinha. Defino a matriz A, defino a matriz G. Claramente, o produto AG dá 1, 1. Tá bom? Como é que eu defino a matriz G? Eu boto G de 1 igual a 1. G de 2 igual a 0. Entendeu? Aí eu defini essa coisa aqui. Aí agora fazer o somatório. Preciso de 2 loops. Esse loop e esse loop. O primeiro loop é um loop correndo em I. Aí o que eu faço? Eu anulo a variável DDI, né? Para poder ela acumular o somatório sem ter nenhuma memória com nada que eventualmente tenha dentro dela. E depois faço o somatório em K, que é o somatório do... faço o loop em K, que é o loop que vai dar o somatório, que é esse loop aqui. Ó. É esse loop que vai governar esse somatório aqui. Tá bom? Aí você faz o mesmo esquema. A variável DD recebe DD mais a quantidade a ser somada, que é AIK multiplicado por GK. Tá bom? Feito isso, agora eu simplesmente escrevo esse vetor D, vetor coluna D, aí, né, a matriz coluna D,
na tela do computador para ver se dá corretamente, se dá o mesmo valor. Se eu multiplicar A, que é uma matriz com todo mundo 1, pelo vetor coluna G, que é um vetor 1, 0, vai dar claramente 1, 1. É fácil a gente fazer a conta aí, né? Isso aí é ensino médio, né? Então, vamos lá, compilar para ver se vai dar 1 aí na história. Deu 1. Tranquilo? Pronto, agora vamos para outra operação, bem simples também, calcular o traço de uma matriz. Dada uma matriz, calcular o traço dela. O traço é a soma dos termos da diagonal. Aí você vem aqui, é bem simples, né? Vou comentar aqui. Chega aqui, ó. Aí você faz. De novo, o mesmo exemplozinho, matriz 2 por 2, blá blá blá. O traço é 1 mais 1. Pronto, é só fazer um loop para correr o somatório em I. Observe que o traço tem um somatório em I. Se tem um somatório, é um loop. Aí faz um loop em I e faz. Zera essa quantidade que vai receber o traço, tá bom? Aí faz essa quantidade, que é o traço, é igual a ela, mais a quantidade a ser somada, que é o termo da diagonal. O que é o termo da diagonal? É o termo I. Aí você faz A e I. Aí pronto. E aí depois é só escrever. Escrever para ver se está certo, que obviamente vai dar, né? Tem que dar, no caso aí, em questão 2, né? Então vamos lá. Ó, deu 2. Tá vendo aí? Pronto. A outra operação, ela é um pouquinho mais chata, mas também não é nada do outro mundo. Que é você normalizar as colunas de uma dada matriz. Eu vou dar uma matriz para você, por exemplo, essa matriz aqui. Estou aqui só enfatizando, né? O I, ele indexa as linhas. E o J, ele indexa as colunas. Tá bom? Então eu preciso, por exemplo, normalizar essas colunas. Preciso que essas colunas aqui sejam normalizadas, ou seja, tenham norma igual a 1. Tá bom? E isso, gente, às vezes a gente precisa fazer em algumas transformações. Por exemplo, para calcular o LIAP9, para calcular a condutância. Várias transformações que a gente tem que fazer no transporte de elétrons, a gente precisa estar normalizando uma matriz especial, normalizando as colunas de uma matriz especial, que é a chamada matriz de transferência, que ela é prima irmã da função de Green, tá bom? Então a gente precisa estar calculando essa matriz muitas vezes e fazendo a cada cálculo uma normalização das colunas, tá legal? Então, gente, é isso que a gente vai fazer. Então o que eu vou fazer? Então só enfatizando, veja, o J indexa as colunas. Então, para cada J, eu preciso calcular a atual norma da coluna e dividir aquela coluna pelaquela atual norma. Fazendo isso, fica normalizado, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. É esse negócio aí que eu vou fazer. Primeiro eu defino a matriz, né? Então aqui eu defini a matriz. Defini a matriz, tá bom? Feito a definição da matriz, aí eu vou para, né, definir a matriz como sendo todo mundo 1, para simplificar. Aí eu vou lá agora fazer a normalização. Então eu vou fazer um loop em J, para ele percorrer as colunas. Aí eu vou zerar essa quantidade. O que é essa quantidade? Essa quantidade, ela vai receber a norma atual da matriz, das colunas da matriz, entendeu? Então ela vai receber a norma da jésima coluna. Aí eu calculo essa norma aqui. O que é essa norma? É você acumular o módulo, né, o módulo quadrado, né, do valor dos elementos da coluna. Isso aqui, ó. Então, para um dado J fixo, para um dado J, cadê? Opa, desculpa. Para um dado J fixo, por exemplo, esse J aqui, eu calculo esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Isso é a norma ao quadrado. O que é que eu faço depois? Eu tiro a raiz quadrada. Tiro a raiz quadrada. Então, essa quantidade aqui, ela basicamente, né, ela está recebendo, tá, a norma, né, certo? A norma de A, por exemplo, né, a IJ, tá, mais a... Desculpa, perdão. Eu vou escrever no nosso exemplo aí, tá? Por exemplo, tá? 2J. Tá bom? Ela tá fazendo isso, ok? Vou botar aqui um assim para poder ficar mais fácil para vocês, né? Tá bom, gente? Então para J igual a 1, essa quantidade tá recebendo isso aqui, a raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado. Aí, pá, isso. Tem um carinha aqui sobrando, que é assim. Pronto, agora tá certo. Tá bom? Então tá recebendo isso, para J igual a 1. Para J igual a 2, ele vai receber a mesma coisa, trocando aqui por, né? Isso aqui é para J igual a 1, tá? J igual a 1. Se você quiser em J igual a 2, ele vai receber basicamente a mesma quantidade, sendo que com J igual a 2. Aí você vem aqui e bota 2.
tá bom? J igual a 2. Tá bom, gente? Pronto. Então esse cara ele vai receber para J igual a 1 a norma da coluna J igual a 1, para J igual a 2 a norma da coluna, né, J igual a 2. Feito isso, é só dividir a coluna pelo cara. Então é assim que você faz. Você divide todos os elementos da coluna por esse cara. Então, após fazer isso, você normalizou a coluna. Entendeu? Então, quando terminar esse loop aqui, você vai ter percorrido todas as colunas e normalizado todas. Como é que eu faço um testezinho para saber se esse negócio está certo? Eu escrevo a matriz toda após o processo de normalização. Então, é isso que eu faço aqui. Eu escrevo a matriz toda após o processo de normalização. Tem que dar uma matriz cujas colunas estão normalizadas. Tá bom? Então, compilo de novo. E deu uma matriz, que não é mais aquela matriz 1, 1, é uma matriz dividida pelo raiz de 2, no caso, né, que era a norma, né, de antes, né? Entendeu? Então é exatamente o que dá, 1 sobre raiz de 2. Tá bom, gente? Ficou entendido aí? Então é isso. Então, as operações simples para a gente manipular matrizes são simples, mas muitos alunos não têm dificuldade. Então por isso que eu estou gravando um vídeo aí, certo? Se quem já souber essas coisas, tudo bem, pula para um vídeo um pouquinho mais difícil. Mas para aquela galera que não tem maturidade nisso, esse vídeo é para vocês aí, tá bom? Obrigado aí, um abraço, tudo de bom.